Deixa eu compartilhar a tela aqui. Para continuarmos. A gente tinha parado. Opa, estou na 6 errado. Na pergunta 6. Semana passada a gente andou um pouquinho na segunda comunicação do Samson. E agora vamos continuar a partir da pergunta 6. Alguém quer fazer algum comentário sobre semana passada? Como foi? Alguma dúvida que ficou também? Acho que ficou bem claro, né, o que a gente trabalhou na semana passada. A gente conseguiu desenvolver bem os pontos. Então, vou pedir para o João fazer a leitura para nós, João, por favor. Aí você pode ir lendo e eu falo para você na hora que for preparar. Ok. Item 6. Isso. Haverá materialistas bastante endurecidos para acreditarem seriamente nesse momento supremo, que vão ser mergulhados no nada? Sim, eles acreditam no nada até a última hora. Porém, no momento da separação, o espírito recua. A dúvida o empolga e tortura. Pergunta-se a si mesmo o que vai ser. Quer captar alguma coisa e não consegue. O desprendimento não pode completar-se sem essa impressão. Em outra ocasião, o Espírito nos fez a seguinte descrição da morte de um incrédulo. O incrédulo endurecido experimenta nos últimos instantes as angústias desses pesadelos terríveis em que se vê à beira de um abismo, prestes a precipitar-se nele. Quer fugir e não pode. Procura agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontra apoio e sente deslizar para as profundezas. Quer clamar, gritar, e nem sequer um som consegue articular. É então que os vemos a se contorcerem, crisparem as mãos, darem gritos sufocados. Sintomas certos do pesadelo de que são vítimas. No pesadelo ordinário do sonho, o despertar vos tira a inquietação, e vos sentis aliviados pela compreensão de que sonháveis. Mas o pesadelo da morte muitas vezes se prolonga por longo tempo, por anos mesmo, e o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se encontra imerso. Pode passar para o 7? Pode sim. Dissestes que no momento de expirar nada vieis, porém pressentis. Compreende-se que nada visseis corporalmente, mas antes que a vida se extinguisse, já não entrevieis as claridades do mundo espiritual? Foi o que eu disse precedentemente. O instante da morte dá clarividência ao espírito. Os olhos não veem mais. Porém, o espírito, que possui uma vista bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E a verdade, brilhando de súbito, lhe dá momentaneamente uma imensa alegria ou uma mágoa inexprimível, conforme o estado de consciência e a lembrança da vida passada. Trata-se do instante que precede a morte, isto é, daquele em que o espírito perde a consciência, o que explica o emprego da palavra momentaneamente, pois as impressões agradáveis ou penosas, quaisquer que sejam, continuam após o despertar. Item 8. Isso, pode ler mais o outro, por favor. Podeis dizer-nos o que vos impressionou, o que vistes no momento em que os vossos olhos abriram a luz? Poder descrever-nos, se foi possível, o aspecto das coisas com que vos deparaste? Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porque a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu que eu recuperasse as faculdades. Vi-me, então, cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo.
Uma felicidade sem par irradiava-lhes do semblante. E também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. O que eu vi não tem nome na linguagem humana. Voltarei depois para falar-vos mais amplamente das minhas venturas, sem, contudo, ultrapassar o limite traçado por Deus. Sabei que a felicidade, tal como a entendeis, é uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e tereis feito jus às impressões que o maior dos poetas seria incapaz de descrever. Os contos de fadas estão cheios de coisas absurdas. Entretanto, não seriam, em alguns pontos, a descrição do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do Sr. Samson não se assemelha ao de um homem que, adormecido numa choupana, desperta em palácio esplêndido, em meio a uma corte brilhante? Isso aí. Olha que interessante, né? Vamos voltar lá para a primeira pergunta que a gente leu antes. Inclusive, né, essa pergunta referente aos materialistas é muito interessante porque mais para frente a gente vai ler evocações feitas com materialistas, né, muitas vezes até suicídios. E é muito interessante ver a descrição que eles fazem do momento do desencarne. O primeiro contato ali pós-morte, como que eles se encontram, todo o sofrimento que os rodeia. Tem, eu me lembro agora, na Revista Espírita, uma passagem do filósofo Voltaire, e o Voltaire narra ali como foi para ele que, durante a vida, foi o momento em que ele se descobre ali na presença de Deus, né? O sentimento. E ele narra toda a vergonha que ele sentiu por perceber a grandeza, o poder, mas principalmente a bondade de Deus, e mesmo assim, durante tanto tempo, não ter acreditado nisso. Então, ele demonstra a vergonha e, se eu não me engano, ele até trabalha nos termos de que ele se sentiu como se esmagado pela pequenez dele e a grandeza, perante a grandeza de Deus, né? Percebendo como ele foi ingênuo durante a vida, o que é muito engraçado, né? Então, é claro que eu acho difícil, né? Os espíritos até o Sansão até responde aqui no caso, né? Que existem sim aqueles materialistas que até o finalzinho estão ali ainda acreditando que vão morrer e vai acabar. Mas eu não duvido que passe ali uma dúvida pela cabeça deles, né? É interessante porque até dentro da filosofia costuma-se dizer, né, que se tem a dúvida, não consegue se ter a certeza, né, pelo menos para a filosofia, por que não acreditar? É melhor acreditar que tem alguma coisa do que acreditar que não tem nada, né? Não seria um sentimento de maior sofrimento acreditar que não tem nada? E aí ele até se suscita uma pergunta, mas e se não tiver? Aí se não tiver, acabou mesmo e eu já vou estar morto e não vou precisar pensar sobre isso, né? Mas é interessante porque, por mais que a pessoa tenha ali uma certeza muito forte sobre o fim da vida, de fato, o fim mesmo, né? Quando se fala fim, é difícil que não se crie uma duvidazinha, né? Porque, obviamente, nós, aqui encarnados, a gente não vai conseguir sondar o íntimo daquela pessoa que está desencarnando naquele momento. A gente não vai saber se surgiu uma dúvida, se não surgiu. Esse tipo de coisa pode vir posteriormente numa futura evocação, né? Então, assim, isso é muito interessante, essa questão do materialista, como ele vai encarar, né? E aqui o Kardec coloca um trechinho que foi narrado para eles, né, sobre o sofrimento, né, o pesadelo. Dá até uma sensação de angústia, né, quando ele coloca aqui que é como se fosse um pesadelo, mas diferentemente do pesadelo comum, esse não tem como se acordar, né? Não é aquele que você acorda e fica aliviado, é aquele que você de fato está sofrendo aquilo. E você vai precisar lidar com aquela sensação penosa e sair dela, né? Com coragem, com perseverança, enfim, se curvando perante a Deus, né? Porque só assim, só com esse arrependimento e só com essa tomada de noção da existência divina, vai ser possível com que se saia dessa situação penosa. Então, isso é muito interessante, é uma situação ímpar, a gente pode dizer assim, né? Pensar como se chega do lado de lá o materialista. Ô, boa noite, dona Nora. A gente já está fazendo a leitura aqui. Fazer para entrar, já está lendo o livro? Já estamos lendo, já estamos comentando já a primeira parte. É que hoje não teve a leitura da Marleninha e a gente começou um pouco mais cedo. É capítulo
É o capítulo primeiro da segunda parte. Segunda parte, qual E item? a primeira comunicação, o item é que a gente está agora, a gente leu o 6, o 7 e o 8. A primeira comunicação, na verdade é o segundo capítulo, perdão. É o segundo capítulo da primeira parte, do senhor Sanson. Obrigada. Imagina. E aqui, aí o Kardec, né, questiona sobre o pressentimento antes da vida se extinguir. E para mim, assim, isso é muito interessante também, porque o materialista, e isso é muito comum, né? A gente tem uma série de relatos, inclusive até daquela área da medicina que lida diretamente com as pessoas que estão prestes a morrer, né? Aquelas que já estão com doenças terminais. Não me lembro o nome aí. Eu acho que o João vai saber me falar. Porque eu sei que tem uma área da É a medicina. medicina paliativa, né? É, isso aí. Isso mesmo. Paliativo. Então a gente vê uma série de relatos por parte dos profissionais que trabalham nessa área das pessoas que estão ali, né, já moribundas, prestes a desencarnar, relatando ver um pai, ver uma avó, ver um amigo, ver às vezes um filho, porque é muito comum, o próprio Kardec coloca isso dentro do Livro dos Espíritos, como os laços que ligam o perispírito ao corpo vão ali se afrouxando, né? Começa a facilitar, é como se fosse uma mediunidade que surge naquele momento, porque a mediunidade é exatamente uma facilidade, né? Uma disposição orgânica que facilita com que se tenha um contato com o mundo espiritual, né? Ali, dependendo da mediunidade, tem vários tipos, como todos nós sabemos. Mas esse afrouxamento dos laços que ligam o perispírito ao corpo facilita com que ocorra essas visões, às vezes houve alguma coisa, enfim, é muito comum, se tem muitos relatos, né? Eu acho que às vezes até alguém aqui, daqui a pouco, pode até comentar para nós se tiver algum relato do gênero. Só terminar de comentar aqui, mas assim, é muito interessante, é algo que é muito comum, que acontece, porque realmente o espírito começa a ter, se eu não me engano, os espíritos trabalham também nesses termos, no Livro dos Espíritos. É como se começasse a se viver a vida espiritual previamente, né? Porque já começa a ter um contato com o mundo espiritual, já começa a se prever o mundo em que vai entrar. Então, isso é comum, acontece, né? É um fator da própria desencarnação. E, por fim, o 8, né? Que para mim é belíssimo. Eu acho que essa narração dos espíritos felizes e até dos espíritos que tiveram uma boa vida, né, apesar de não serem tão evoluídos, mas que tem esse momento do desencarne, né? Só da gente pensar, ele coloca aqui, é muito belo para mim, até de certa maneira emocionante, né? Ele coloca, vi-me rodeado de inúmeros e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir me rodeavam e me sorriam. Uma felicidade sem igual os animava. Né? Coloca. Que beleza, né, gente? Eu fico imaginando, né? Se reencontrar tantas pessoas que a gente conheceu em vida que já se foram antes de nós, mas também encontrar aqueles que eram nossos amigos, muito próximos, antigos familiares de outras encarnações, e reconhecê-los, né? Começar a se lembrar deles. Imagina, deve ser uma felicidade de fato, né? O que o Sansão coloca, o que eu vi não tem nome nas línguas humanas. Né? A pobreza da linguagem humana, como os espíritos sempre comentam conosco, né? A pobreza da linguagem humana para poder descrever muitas coisas que os espíritos vivenciam, sabem, etc, etc. Então, assim, para mim é muito bela essa passagem, né? Porque eu tento me colocar no lugar de quem realmente está ali passando, desencarnando, e encontra pessoas queridas que se foram antes, enfim. Deve ser um momento de muita felicidade, de muita alegria. Então, isso daí me chama muita atenção. O Kardec até coloca uma observação que é muito interessante, né, sobre esse tipo de relato que podem ter, de fato, inspirado os contos de fadas ou histórias, romances, o que é também muito interessante, né? A gente sabe que, com certeza, durante toda a história, o mundo espiritual, os espíritos foram objeto de inspiração para autores, né? Escreverem suas obras, atualmente para até dirigirem ou escreverem sobre algum filme, enfim, séries. Isso com certeza sempre tem a inspiração. E ele até coloca, né, o que é interessante. Tereis preparado para vós impressões que vossos maiores poetas não saberiam descrever. Então, aquele que vive essa boa vida, que busca viver essa boa vida,
com um caráter virtuoso, reto, que se dedica de fato a viver com amor, um espírito de caridade, como ele coloca, vai receber essas impressões, tal como o Sr. Sansão recebeu. Então, são impressões inefáveis, que não se tem palavras de fato para dizer, indizíveis. Então, ele deixa também para nós um estímulo, né? E essas venturas, essas felicidades que ele sentiu ali e estava sentindo, elas foram fruto exatamente da boa conduta que ele teve em vida. Então, ele utilizando também a situação, obviamente, né, a evocação tem esse caráter instrutivo para estimular, para exortar nós que estamos lendo. Tanto para sentir um pouco do que ele sentiu, mas também mostrar que nós também somos capazes de passar por essa situação, por mais que não sejamos ainda perfeitos, nem muito evoluídos, né, mas que a gente tem essa capacidade. Basta com que busquemos viver uma vida virtuosa, uma vida de caráter reto, de boa conduta, justos e etc. Enfim, eu vou abrir para vocês comentarem essas 3 perguntas aí. Fiquem à vontade. Ô, Vitor, Oi, pode falar, Ana. eu posso ler o que ele recomenda aqui nos ensaios teóricos? Para a gente se prender logo? Pode sim. Ele diz assim, né? Que depende do espírito afastar dessa influência penosa, desde a vida, pois tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer, que dome as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem e que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem. E então, mesmo sob seu envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais a sua influência. Eu me senti tão pequena quando eu li isso aqui. Eu me senti pequenininha, pequenininha. Como a gente ainda é imperfeito, né? Pelo menos eu, né? Cada um vai responder por si. Mas eu me senti tão imperfeita. Pode Porque, falar por mim também. olha, orgulho, né? Ciúme, Ô, inveja. Ana, qual que é o Oi, livro que você leu, Ensaios Teóricos, que está onde? é o livro dos espíritos. Ah, sim, eu vou ver. Obrigada. É uma beleza. Só que eu fiquei assim, ó, pequenininha, mais do que eu já me sentia. Mas é isso aí, né? A gente vai pelejando, vai Mas estudando e vai tentando, né, ir aparando as arestas necessárias, né? eu acho que é um sentimento comum, Ana, assim, pelo menos eu falo por mim também, E estudar a obra de Kardec traz constantemente também esse sentimento, né, a gente pode dizer que é um sentimento de humildade, porque faz com que a gente tome noção de onde estamos, né? A gente percebe a nossa pequenez e, de fato, percebemos, consequentemente, a nossa imperfeição. É natural que isso ocorra, né? Então, assim, a gente tanto fica inebriado ao ler relatos como esses do Sanson, exortações, né, que estão por toda a obra de Kardec, estimulando a gente a ter uma boa conduta, a nos dedicarmos no amor, a lutarmos contra as nossas imperfeições, as nossas más paixões. É comum que nós nos percebamos, né, assim, em situação de erro, porque a gente está errando constantemente. Por mais que nós saibamos, né, tem um conceito dentro da obra de Aristóteles muito interessante que ele chama de acrasia, e nada mais é do que o que o próprio apóstolo Paulo definiu como aquilo que a gente sabe que é certo, aquilo que nós temos vontade de fazer, mas que continuamos por não fazer, por mais que saibamos que é certo, que devemos, mas continuamos não fazendo.
É o que Aristóteles chama de estado acrático, ou acrasia. Então, nós somos ainda muito acráticos, nós sabemos o que temos que fazer, no entanto, continuamos errando. Então, a gente sabe, né? Meu professor costuma dar um exemplo muito engraçado aqui, que é que assim, a gente sabe que não pode comer um pudim de leite condensado todo dia. Mas eu tenho tanta vontade de comer um pudim de leite condensado todo dia eu como um pudim de leite condensado, mesmo sabendo que não posso comer um pudim de leite condensado todos os dias, né? Então é esse sentimento que nós não conseguimos, esse desejo que ainda nos domina, de fato, por nossa fraqueza. O Espiritismo demonstra isso para nós, nada mais, nada menos do que a nossa fraqueza de vontade ainda, né? Os Espíritos nos cutucam nesse ponto, a partir da pergunta 909 do Livro dos Espíritos, eles cutucam nesse ponto em cima da gente, né? Falando, olha, vocês não fazem, mas é por falta de vontade, simplesmente por isso, né? Mas, de fato, ainda somos fracos na fé, fracos na vontade. Apesar de sabermos o que precisamos fazer, e esse é um sentimento tão inquietante, né? Eu não sei se vocês sentem isso também, mas eu me sinto muito inquieto com esse sentimento de saber, porque de fato eu sei muitas vezes o que devo fazer, mas continuar errando, né? Sabendo o certo. Então é um sentimento inquietante de perceber a fraqueza que nós temos ainda, a fraqueza de vontade, né? Mas ao mesmo tempo um grande desejo, por mais que ele permaneça ainda só no campo das ideias, de fazer o certo. Mas pensemos um pouco, nós já estamos muito bem, sabe por quê? O próprio Kardec coloca isso para nós. Os espíritos ressaltam isso constantemente. Já é um ponto de avanço muito grande não querer fazer o mal, né? É muito melhor do que se regozijar em fazer o mal, como muitos ainda fazem, né? Talvez ainda nós em alguns momentos, mas eu tenho certeza que a maioria de nós aqui erra muito mais por ignorância do que por má fé, né? A gente ainda pode errar por má fé, mas a gente costuma errar mais por ignorância, né? Obviamente que a gente ainda erra por má fé, mas, assim, esse sentimento de que a gente pode fazer, mas que ainda não conseguimos por fraqueza de vontade, é um sentimento inquietante e pelo menos eu falo por mim, né? É comum comigo, principalmente lendo textos tão belos como no exemplo aqui do Sr. Sanson e também no texto que você falou, mas por toda a obra de Kardec, né? O Paulo, ele falava, o que eu quero eu não faço, né? O que eu não quero, isso é que eu faço. Não é isso que ele falava? Exatamente. Exato. Ele até, se não me engano, ele até inicia essa frase dizendo pobre de mim ou coitado de mim, né? É. Que tudo aquilo que quero não faço e aquilo que não quero acabo por fazer, né? Algo semelhante a isso. Realmente. Que nada mais é do que a acrasia aristotélica. Então, assim, é um sentimento que acontece, né? O que é muito interessante. Alguém quer comentar mais sobre o que a gente está comentando? Sobre as perguntas também? Sobre as 3 perguntinhas que nós lemos? Fiquem à vontade. Vitor, Pode falar, Verinha. posso falar? Então, eu quero justificar, eu entrei atrasada, porque eu tenho um filho que mora em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, e ele me fez uma chamada e ficou conversando toda a vida, eu não tive como, sabe? Aí pedi desculpa, mas eu não queria perder todo o estudo, falei, vou entrar atrasada mesmo. Não, que isso. Tem que entrar mesmo. Imagina, Verinha, tá Ô, totalmente Verinha, justificado. você é ficha limpa, né, Vitor? Então, mas Exatamente. vocês falando tudo isso aí, sabe o que eu vejo também, Ana? Não sei se você vai concordar comigo. A gente não quer sair da zona de conforto. É Muitas verdade. É isso mesmo. Infelizmente. Agora, você, Ana, eu admiro demais, porque eu acredito que você é um pouco mais velha que eu, e você tem uma mente brilhante, guarda muita coisa, você é uma pessoa muito sábia e muito humilde também. Eu aprendo muito com Ah, você. sou nada, Verinha. Tenho minhas. É bondade sua, são seus sentimentos bondosos para comigo. Não, É porque verdade dela, está falando a verdade, assim. Eu você já guarda. tenho 76 anos. Para 80, minha filha, só 4.
Então, e com essa mente que não esquece um monte. Quando você vai falando, eu fico, gente, será que ela está lendo ou será que ela está falando da memória? Não, agora eu li esse que eu falei aqui. Certo. Esse eu li. Mas muitas eu explicações você dá da memória, não é? falo de memória. Então, E às vezes eu até leio mais o que eu preparei previamente, certo? Como no Joana de Ângeles, eu faço uma leitura mais preparada por mim, certo. certo? A Ana, é isso aí mesmo, Verinha, que você falou, eu assino embaixo. Vai, Marlene tá aí, Marlene. Eu tô aqui quietinha hoje, eu tô um pouco dodói aqui. Foi. Não, eu tive que fazer um procedimento, tirei um carocinho no braço, então tô meio recolhida. Sei. Mas deu tudo certo, né? Tudo, graças a Deus. Ontem eu não participei, eu fui na médica também. Eu falei, nossa, eu vou perder a reunião dessa hoje. Aí eu não estava em casa. Está ótimo, que bom que a Marleninha está aí ouvindo a gente. Eu mandei até um trechinho aqui, né, que é muito interessante, que retrata até o que a gente está comentando aqui, né. Está lá na Revista Espírita de 1860, novembro, chama Um Irmão Morto, a Sua Irmã Viva. Ele fala para ela, né, acredita-me, Maria, quando se crê em Deus, nada existe na terra que se possa invejar, a não ser a graça de praticar suas leis. Então, esse estado de consciência de que praticar as leis divinas é o maior bem, a melhor coisa que a gente pode fazer. Não tem nada que seja superior a isso, não tem nenhum bem material, não tem nada que seja melhor do que praticar as leis divinas. Isso é muito, muito belo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu queria dar um depoimento, Vitor, já que você falou quem tem histórias para contar. Vai lá, então. Eu não presenciei, né? Mas o meu avô desencarnou, eu tinha 12 anos. E assim, ele ficou com câncer durante 2 anos de cama. E eu tenho, né, uma ligação muito forte com ele. Então a gente foi visitá-lo, eu fiquei com ele sozinho no quarto, ele me chamou assim pertinho dele, falou, Cris, vem cá, vem cá. Falei, o que foi, vô? Eu tô olhando pro guarda-roupa, que ele tinha aqueles guarda-roupa antigos, não sei se vocês lembram que tinha eram umas madeiras que faziam umas curvas assim, formavam umas imagens, né? Eu tô olhando aqui pro guarda-roupa e eu tô vendo você casar, ser vestida de noiva, casando, você vai ser muito feliz. Nesse momento, eu senti que ele tava indo, sabe? Veio uma coisa assim, eu falei assim, eu tinha 12 anos, né? Falei, meu avô vai morrer, né? Na época eu falava desencarnar, ele não vai passar dessa noite. Bom, nós fomos embora, eu deitei, dormi e sonhei, né? Sonhei, entre aspas, que ele veio e falou para mim, ó, tô indo embora, tá? Chegou o meu momento, eu tô indo, mas eu vou ficar sempre ao seu lado. Terminou de falar, tocou o telefone e era notícia da minha avó que ele tinha desencarnado. Então, assim, eu acho que ele estava preparado, né? Ele estava se preparando, ele sabia, eu sabia, e foi um momento lindo, assim, ele foi tranquilo. Então, queria só relatar isso para vocês. O Antônio Carlos conheceu meu avô, Joanico, né? Foi um espírita, e graças a ele que eu me transformei em espírita, porque peguei os livros que ele tinha, que ele traduziu do francês, ele não sabia francês, aprendeu por causa dos livros espíritas, traduziu, e até os livros dele estão comigo até hoje. Então, só queria contar para vocês. Ele aprendeu francês por causa... ele não sabia, mas meu avô era um homem muito inteligente, não tinha estudo, mas era muito inteligente. Numa época, assim, vamos dizer, década de 60, 70, ele ouvia música clássica, sabe? Na época que homem, né, assim. Então, ele era maravilhoso, uma sabedoria incrível. E aí, Ana, ele traduzia os livros, aprendeu por causa dos livros espíritas, o francês. Que maravilhoso, né? Muito Nossa, legal, Cristiane, que maravilha, hein? Eu conheci seu avô, seu Joanico. Ele chegou a vir na minha casa, uma gracinha mesmo. Que linda essa história aí que você contou. Muito bonita mesmo. De fato, muito belo. Impressionante. Ô, Vitor, hoje eu estava ouvindo uma palestra de um médico da AME, e ele estava falando que o primeiro laço
que se desata é do plexo solar. Depois o cardíaco e o último, né, que dá, assim, que a medicina dá por morte mesmo, é o sistema nervoso, aqui no tronco encefálico, onde eles dizem que é o ponto de contato no cérebro primitivo, no cérebro reptiliano, que é o ponto de contato do espírito com o corpo, ponto de ligação. É muito interessante, né? O Sérgio Lopes, a Irvênia Prado e o Décio Iandoli, no livro Cérebro Triuno, eles falam que o ponto de ligação é o primeiro cérebro, é o reptiliano, é ali que a alma se liga ao corpo. E achei, assim, muito interessante. O último é esse. Que O último tanto é, lado. Aí eles dão por morte mesmo, que a pessoa morreu. E a hora que desliga acho que o primeiro já pode fazer a doação de órgãos, porque ainda tem ali princípio vital, ainda tem vitalidade no órgão. e tanto é que as células nervosas são chamadas células nobres, né? O André Luiz fala que é as células que mais têm contato com o espírito. Você veja bem. E é no reptiliano, que a gente nunca ia imaginar, né? Mas é ele, porque ele é o primeiro que se formou. Muito interessante. Interessante essa informação, Ana. É bom que a gente tenha um ponto de vista que traz um pouco mais detalhado, né, para nós. Apesar de a gente não conseguir aferir com certeza, né? Mas é fantástico, muito interessante. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Só comentar também que eu gostei, estava esquecendo, eu gostei demais da história da Cris, né? Eu particularmente, não tenho nenhuma história, pelo menos que eu saiba da minha família, de ter esse momento da passagem e ter uma clara evidência ali. Mas um amigo meu lá de Uberlândia, ele me contou uma história muito bela, do desencarne da avó dele também, né? Um dia que ele estava no hospital com ela, e ela começou a família, né, que é toda católica, pelo que ele me passou, até achou que ela estava ficando biruta, né? Tá ali moribunda, já não tá batendo bem da cabeça, né? E muita gente vai tratar dessa maneira, mas ela começou a falar para ele que estava vendo a mãe dela e outros familiares, outras pessoas ali, que eles estavam conversando, né? Então, assim, existem outros, né, inúmeros relatos até, e muitos de pessoas que estão, de fato, ali, claramente lúcidas, né? Porque alguns a gente até pode duvidar, né? Óbvio que para aquele que não crê e para aquele que não conhece, ele vai arrumar dúvida para tudo, né? E isso é comum, né? Às vezes até onde não se precisa de dúvida. Mas existem inúmeros relatos desse gênero que narram esses momentos de clarividência pré-desencarne. Ô, Vitor, Pode falar. Não, eu ia dizer que meu pai, quando desencarnou, ele passou por um momento também de doença, assim, meio prolongadinho. Melhorava, piorava, ia para o hospital. E teve um momento que ele começou a relatar, estou vendo isso, eu acho que o pai, a minha mãe dizia assim, agora ele parte. Porque quando começa a ver os familiares, assim, é porque eles estão partindo. E minha mãe... Esse médico falou isso hoje também, Marlene. Então. Está falando aí. E a minha mãe dizia muito isso, não só em relação ao meu pai, mas ela falava, fulano já começou a ver, ele já vai partir. E realmente acontecia isso. E não era médio, por exemplo. Meu pai não era médio. Que coisa, né? É interessante. Interessante. Quer falar, Ana? Pode falar. Eu só ia falar que eu também tenho uma história de vó. Eu gosto muito de estudar por causa da minha avó também. Porque a minha avó, ela foi uma das pioneiras do espiritismo aqui na região.
porque ela fundou o centro lá de Cristais Paulista, certo? Foram meus avós que fundaram. Então, eram os pioneiros aqui na região, há muitos anos, né, atrás. E ela era muito estudiosa. Toda noite, mas toda noite, sistematicamente, ela colocava os livros na mesa, pegava na estante, colocava numa mesa grande que tinha na sala de jantar, e ali ela ficava estudando por várias horas, por várias horas. Depois de todos os afazeres da casa, tudo, da luta do dia a dia, ela ainda encontrava fôlego para estudar. Então, eu aprendi isso com ela. Ela estudava mesmo, ela estudava Kardec, estudava André Luiz. Eu tenho até a coleção de André Luiz que eu tenho aqui, é muito antiga, era dela, era da minha avó. Então, os avós têm uma importância muito grande mesmo, né, Cristiane, na nossa vida, né? E eu Muito. gostava demais da minha avó. E eu falo, Ana, não tem um dia da minha vida que eu não me lembre do meu avô. Mesmo fazendo, né? Eu tinha 12 anos na época, né? 30 e tantos anos que ele desencarnou. Avô é bom demais, né? Deixa, assim, um legado pra gente, né? E você se espelhou na sua avó, né, Ana? Essa inteligência, esse estudo, essa vontade de estudar. Foi espelhado nela mesmo. Aproveita e fala, o seu avô é, no caso, pai da sua mãe ou do seu pai? Da minha mãe. Ah. Os pais do meu pai eram estrangeiros, italianos, vieram da Itália. Naquela leva de imigrante do início do século passado. Muito legal. Eu acho que tem uma beleza muito grande, né? Tem um tesouro em histórias como essas, né? Porque a gente percebe, de fato, até na prática, por experiências pessoais, o que a gente está aqui estudando. Então, tem uma beleza até não só teórica, mas também sentimental, né? Então, é muito belo. Quer comentar, Verinha? O avô da Marlene também, o Miguel, né, Marlene? Disse que era muito estudioso também do Evangelho, né? Meu avô era, mas quando eu, assim, tive... Meu avô já estava esclerosado, assim, eu mesma não usufruí muito disso. Mas a minha mãe dizia muito, tinha livros também, eu sei que ele tinha uma foto do Eurípides Barçanufo, ele teve um papel importante, só que eu não pude usufruir disso quando eu... Assim, O eu João era que me muito falava, menina. o pai do seu pai, né? O pai O do João meu pai. que contava que ele era muito estudioso. Quando eu era menina demais, ele já estava esclerosado, sabe? Eu não peguei essa parte dele, só ouvi dizer mesmo. Então, Vitor, eu gostaria de falar o seguinte, esses relatos enriquecem muito o estudo. É muito importante para o grupo. Muito, muito, muito mesmo. Muito. Inestimável, né? Isso é muito verdadeiro. Então, essa é a grandeza também de se estudar em grupo, né? Uma das. A Cris falou que a internet dela tá caindo, não tem problema não, Cris. Te entendo. A minha aqui também tá cheia de ficar caindo. Enfim, então vamos continuar na leitura. Você lê para nós, João, por favor? Leio sim. Item 9. Sob que aspectos os espíritos se vos apresentaram? Sob a forma humana? Sim, meu caro amigo. Os espíritos nos ensinam aí na Terra que conservam no além a forma transitória que possuíam neste mundo. E é verdade. Mas que diferença entre a máquina informe, que aí se arrasta penosamente, com o seu cortejo de misérias, e a fluidez maravilhosa do corpo espiritual. A fealdade não mais existe, porque os traços perderam a dureza da expressão que forma o caráter distintivo da raça humana.
Deus beatificou esses corpos graciosos, que se movem com todas as elegâncias da forma. A linguagem tem modulações intraduzíveis para vós, e olhar a profundeza de uma estrela. Tentai, pelo pensamento, imaginar o que Deus pode fazer na sua onipotência. Ele, o arquiteto dos arquitetos, e tereis feito uma pálida ideia da forma dos espíritos. Pode prosseguir. Pode ler a 10 também. Quanto a vós, como vedes, reconheceis em vós uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica? Sentis em vós mesmos uma cabeça, um tronco, braços, pernas? O espírito, conservando a sua forma humana idealizada, divinizada, pode, sem sombra de dúvida, possuir todos os membros de que falais. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, pois podemos, à vontade, aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou perto de vós e já apertei a mão de todos os meus amigos, sem que disso se apercebessem. Nossa fluidez nos faculta estar em toda parte sem ocupar o espaço ou produzir quaisquer sensações, se assim o desejarmos. Neste momento, tendes as mãos cruzadas e tenho as minhas nas vossas. Digo-vos, por exemplo, que vos estimo, porém meu corpo não ocupa qualquer espaço. A luz o atravessa e o que chamareis milagre, se caso visseis, não passa para o espírito de ação contínua de todos os instantes. A vista dos espíritos não tem a menor relação com a vista humana, do mesmo modo que seu corpo não tem quaisquer semelhanças reais. Para eles, tudo se transforma na essência, como no conjunto. Repito-vos que o espírito tem uma perspicácia divina, que abrange tudo, visto que pode adivinhar até o vosso pensamento. Também pode tomar a forma que melhor lhe convenha para tornar-se conhecido. Nesse aspecto, porém, o espírito superior que conclui suas provas prefere a forma que o conduziu para perto de Deus. Isso aí. Olha, muito belo, né? Eu estou impressionado com... Assim, é muito emocionante. Todo esse capítulo dos Espíritos Felizes, ele vai ser muito belo, né? Tem uma comunicação de uma mulher, e a gente vai ler mais para frente, é muito belo, muito belo. Ela narrando, assim, a vida dela ali no mundo espiritual, como espírito feliz, né? Assim, eu lembro que ela me fala, que ela fala, né, no trecho, que as coisas das quais ela vivencia fariam com que o mais belo arco-íris se empalidecesse. Então, olha aí, né, que uma linguagem poética, mas a poesia se aproxima muito do que eles sentem ali, né? Dentro da nossa pequenez é o que mais se aproxima do que eles conseguem descrever, do que eles vivenciam, né? Então, aqui a gente vê, né, o Sansão narrando sobre a forma dos espíritos, né? Que é representado ali pelo perispírito. Porque a gente sabe que o espírito não tem forma, né? O que tem forma é o perispírito. Então, assim, olha que interessante. Ele narrando, né? E ele coloca, né? Tentar pelo pensamento ver o que eu estou falando aqui para vocês, né? Pensar na onipotência divina, e aí vocês terão uma fraca ideia do que é a forma dos espíritos. Então, imagina, são coisas de fato que ultrapassam o nosso intelecto, mas a gente sente, né, ao ler isso aqui, a beleza, né, o sentimento, o amor que está posto, né, a felicidade, a elevação, né, o sentimento de sutileza, de elevação, que estão escritos, que estão impregnados na escrita aqui, nas palavras do Sansão, que repercutem na nossa alma ao ler. Por mais que a gente ainda não consiga fazer ideia do que está sendo dito, concretamente falando, né, a gente consegue repercutir, reverberar na nossa alma essas palavras tão belas, doces e elevadas que ele coloca. Então a gente consegue fazer uma pequena noção do que ele está dizendo.
Mas é interessante o que ele diz, né, sobre a forma dos espíritos. Obviamente, ele está falando aqui, a gente sempre tem que fazer essa noção, de que ele está falando da situação dele. Né? Ele está falando dele como espírito feliz. Né? Ele coloca, a feiura não existe mais. Obviamente que, quando se trata de espíritos inferiores, muitos que estão em sofrimento, outros que são, de fato, espíritos que estão em estado de maldade, eles podem tomar formas terríveis, horrorosas. Né? A gente tem descrições como essas dentro da própria obra de Kardec. Mas a gente sempre tem que lembrar que ele está falando da posição dele, do que ele está vivendo, ele como espírito feliz. Então, assim, eu sempre tiro, né, de evocações, comunicações de espíritos bons e superiores, um tom de ânimo para nós. Nós que estamos passando pelas nossas dificuldades, pelas nossas provas. É como se eles estivessem dando um gostinho da água que mata a sede lá no fim. Né? Eles estão falando para a gente, olha, continuem, batalhem, que vocês vão dessedentar no fim do caminho. Vocês vão conseguir matar essa sede de vocês. Mas batalhem bem, né? Como diz Paulo, vocês têm que combater o bom combate. Né? Tem que combater o bom combate, que é esse, de lutar contra si mesmo. Lutar contra as imperfeições, passar pelas provas, pelas expiações que nós temos que passar. Então, para mim, fica com esse tom, né? Toda vez que eu particularmente, que eu leio evocações, comunicações espontâneas como essas, me deixam a sensação de estímulo, de exortação, de falar, olha, continuem, que vocês vão ter um pouco disso, ou terão isso de fato, se seguirem pelo bom caminho, se seguirem pelo caminho reto, se esforçarem. Então, para mim, é como se fosse um sentimento de ânimo, né? Que me traz, nessa doçura, nessas belas palavras. E até por tentar imaginar, né, e a gente conseguir ter um pequeno sentimento do que ele está, de fato, vivenciando ali naquele momento, que é muito belo. E, enfim, ele fala aqui, né, da visão dele sobre a feiura, né, fala que a beleza é grande, né. Então, assim, quando os espíritos vão falar de beleza, isso é muito interessante, porque a beleza para eles é algo assim, gente, eu acho que em vários aspectos são coisas que ultrapassam o que a gente consegue entender. A gente tem noções ainda muito pobres e pequenas das coisas que são boas, das coisas que são belas. Então, a bondade para nós é uma coisa assim pequenina perto do que os espíritos superiores compreendem, a beleza também e outros aspectos, a inteligência. Então, a gente ainda tem noções muito parcas, noções muito pequeninas do que são de fato essas coisas tão grandiosas, né? A gente não consegue ainda compreender a onipotência divina. Como ele diz, o arquiteto dos arquitetos. A gente não consegue ter noção ainda dessa grandeza que cria planetas, que cria galáxias, e que faz tudo numa maestria indizível, numa excelência grandiosa. A gente tem ainda uma noção muito pequena. E as nossas palavras não conseguem, de fato, nem sondar o que são essas coisas. Nem os espíritos querendo nos falar o que é, eles conseguem, porque a gente não consegue em palavras entender ou ter uma pequena noção. Então, para nós ainda é muito difícil. Quando se fala em beleza, quando se fala ainda em bondade, em inteligência, a gente tem noções ainda muito parcas. E a gente precisa mesmo tomar essas palavras não como desânimo, de falar, nossa senhora, eu sou muito fraco, sou muito ruim, sou muito imperfeito, mas ao contrário, como ânimo, de falar, isso aí, vamos para cima, vamos batalhar. E esse é o sentimento que eu vou ter se eu conseguir seguir pelo bom caminho, se eu me esforçar para atingir esse objetivo que eu tanto desejo, por mais que ainda não tenha, de fato, força em alguns momentos para pô-lo em prática, né? Mas é esse sentimento que fica. Essa sensação de que, de fato, a gente consegue, que, de fato, existe, acontece dessa maneira, né? O que dá um ânimo muito grande. E aqui ele pergunta, né, sobre como os espíritos se aparentam, como eles se apresentam, né? E ele falando, né, da fluidez que é o perispírito. Então, como ele está ali no meio de todos na reunião, e está ali apertando, ele diz, né, apertei a mão de todos que estão aqui, né, de todos os meus amigos. Olha que interessante. Ele está ali, né, ele está tendo, para ele aquilo é comum. O que para nós parece surreal, para ele é comum, né, a vida do espírito. Então, ele está ali a todo instante vivendo com esse corpo que não obstrui a passagem da luz, não apresenta obstáculo, esse corpo fluídico, que é leve e que pode estar em um lugar em questão de pensamento, né? Então, se pensa e se está no lugar,
E ele narrando isso, né? Que ele estava ali naquele momento, né? Kardec estava com a mão cruzada e ele estava com a mão na mão de Kardec. Então, assim, ele narrando de fato, o que é muito interessante para a gente ter mais ou menos uma noção de como funciona. E aí ele coloca, né, algo que é muito interessante também, que os espíritos costumam se apresentar com aquela aparência, com aquela forma que pode conduzi-los para perto de Deus, aquilo que agrada a eles para se aparentar. Muitas vezes eles se aparentam com a aparência da última reencarnação, ou muitas vezes, se eles vão se apresentar para alguém, eles se aparentam de uma maneira que a pessoa vai se lembrar deles, se for necessário de fato, porque a gente sabe também que não necessariamente é preciso com que se veja o espírito com a aparência que nós temos lembrança dele, mas que muitas vezes é um sentimento que a gente percebe de reconhecimento. Isso está dentro da obra de Kardec. Então, muitas vezes o espírito pode estar com outra aparência, mas eu reconheço ele por reconhecimento. Uma questão bem fluídica mesmo. Não necessariamente eu preciso reconhecer ele com a minha visão e falar, é tal pessoa. Não. Rola esse reconhecimento. E ele coloca aqui como o espírito ele se apresenta realmente, de fato, da maneira que ele quer. Ele pode moldar o perispírito ali da maneira que ele bem quiser, para aparecer de uma forma ou de outra. Enfim. Alguém quer comentar alguma coisa desse trecho? Eu quero contar outro caos, pode? Claro. Se falhar o meu microfone aí ou cair a internet, vocês podem continuar, porque tá ruim minha internet. Tá bom. Vai lá. Eu tinha uma amiga, muito amiga mesmo, que elas de dormir na casa, de não sair, né, uma da casa da outra, e o pai dela, com uns 40 anos, teve um infarto fulminante, estava na mesa do café da tarde e desencarnou. E foi assim, um acontecimento muito chocante, né? E essa minha amiga, toda vez que eu encontrava com ela, ela falava, a gente devia ter uns 15 anos na época, eu acho, não conseguia dormir, que não conseguia superar, que sonhava com o pai todas as noites, né? Até que um dia, eu acho que tinha passado um ano e tanto do desencarne dele, eu sonhei com ele. Sonhei que ele estava andando, assim, num monte de gente, que ele estava meio com o olho vidrado, sabe? Andando meio perdido. E eu cheguei nele e falei assim, Felipe, chamava Felipe. Felipe, aqui é a Cris, tá me reconhecendo? Sou amiga da Daniela. Aí ele olhou para mim. Eu tô procurando a minha casa. Ele tinha um jeito, assim, de falar. Eu falei, vem comigo, que eu vou te levar num lugar que eles vão te explicar tudo. E eu peguei na mão deles. Nossa, para mim isso é muito nítido até hoje. E levei ele entrou num carro, estavam esperando ele num carro, ele entrou num carro e foi embora. Eu falei, vai que eles vão te orientar. Eu não contei nada para minha amiga desse sonho, porque ela era muito impressionada com as coisas. Passado um tempo, ela veio e me falou, Cris, você acredita que eu estou bem melhor? Parei de sonhar com meu pai, estou aceitando mais. E foi esse um dos acontecimentos assim da minha vida que me levou também para o espiritismo, porque eu já tinha algumas noções por causa do meu avô e tudo, e eu comecei a perceber a mediunidade, né? Porque eu tenho certeza que eu encontrei com ele, eu tenho certeza que a gente vivenciou isso. Então, assim, ele estava, depois do desencarne, eu acredito que como foi muito, assim, foi muito chocante, né? Foi um infarto fulminante, ele estava ali, vivo, bom, sem nenhuma doença, sem nada, sadio. E ele estava perdido realmente, estava andando para lá e para cá, procurando a casa dele, né? Então, acho que isso é muito comum acontecer também. E foi uma coisa também que me impressionou muito. E até hoje eu lembro disso, assim, nitidamente. Muito interessante, Fantástico esse tipo de exemplo, né? Que eles trazem essa proximidade com quem a gente está trabalhando. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente também já está chegando ao fim. Aí a gente continua, na verdade. Eu acho que nem semana que vem a gente vai conseguir terminar. Ah, não. Não. Semana que vem acho que a gente consegue terminar, talvez. Vamos ver como vai andar. Mas continua na semana que vem. E falta aí 4 minutinhos. Aí fica aberto para quem quiser comentar alguma coisa do que a gente leu agora, ou, enfim, alguma coisa que já queriam comentar e deixaram passar. Ô, Cris, se você contar essa história para minha mãe, ela ia falar para você que isso aí é um pesadelo. É um pesadelo? É um pesadelo, pesadelo. Então... Deus me livre de um pesadelo desse, né? Nossa, então, mas para mim foi tão assim, nossa, na época eu fiquei tão impressionada, foi tão bom, porque assim, eu senti um alívio, sabe, de estar orientando, de estar conduzindo. Muito bom. Eu lembro muito real na minha cabeça, e já faz muito tempo.
As Mas reuniões... foi um encontro mesmo, né? Foi muito Ah, real mesmo. Foi muito real. Eu senti a sensação da mão dele pegando na minha, dele entrando num carro, que era um carro estranho, meio conversível, assim, sabe? Entrando num carro, indo, abanou a mão para mim na hora que saiu. Foi muito, muito interessante. Então, certamente foi o momento que ele foi encaminhado, né? Que ele estava perdido. E você talvez tenha sido um veículo, né? Os Eu espíritos. penso que ele precisava de alguém que ele conhecesse, porque ele estava assim, meio, É, sabe, quando estava meio zumbi, meio com o olho vidrado, a hora que apareceu uma pessoa que então, ele conhecia, né, ele confiou. Eu penso que foi isso. os espíritos te utilizaram para encaminhá-lo, talvez, né? Pode ser. as reuniões mediúnicas, geralmente, ela inicia, né, na semana, ali da reunião, tem a reunião aqui, né? Aí depois ela continua da mesma forma, porque não é assim, 1 hora, 40 minutos de reunião mediúnica. A reunião mediúnica ela é constante, né? A gente está trabalhando constante ali junto com os espíritos, né? Isso aí que a Cris teve a oportunidade de fazer, né? É uma bruta de uma caridade, um amor ao semelhante, um auxílio a uma pessoa que está perdida, né? Mesma coisa que acontecesse com a gente na rua, né? Num lugar estranho, viesse uma pessoa, pegasse na mão da gente, falasse, não, vamos ali, eu vou te levar, é aqui, ó. É pertinho aqui, tá tudo arrumado, tá tudo certinho, pode vir, né? É um alívio para a gente, né? Você imaginou a gente num lugar estranho, perdido, e ver uma pessoa conhecida e auxilia a gente. É um amor achado, né? É muito bom. Beleza. O avô da minha mulher também, quando ele desencarnou também, ele perguntou assim, Norva, que era a filha dele, que hora que é, Norva? Ele falou, ai, papai, é 6 horas agora, 6 horas da tarde. Ué, então tá na hora de eu ir, Norva. Agora já tá na hora de eu ir já, ué. Eu vou calçar minha botina aqui, que eu vou, porque o compadre já tá indo, eu vou também. Ele desencarnou. É, da moda do outro. Cada um de nós tem uma história para contar, né? Ixi, esse desencarne foi bonito, hein? Foi. O cara tava lúcido, hein? Ah, não, eu só vou. Peraí, compadre, eu vou calçar minha botina aqui, eu já tô indo também. E foi embora. Olha Mas tem a só. botina, né? É. Mas no espírito, capaz que ele levou, né, Marleninha, a botina, né? Capaz. Não, mas isso aí é interessante, hein? Ele tava lúcido. Tava bem lúcido. Ele já estava bem Legal. de idade, mas estava bem lúcido já, ainda. Pois é, eu fico pensando nesses espíritos agora, né? Com a pandemia, que morrem assim, prazo, o vizinho meu aqui, ó, ele ficava sempre ali na calçada da casa dele, ou na esquina. Aí, uns dias atrás, eu deixei de vê-lo, né? Por ali. Dentro de 20 dias, ele teve Covid e morreu. Não. Não, assim, vai muito rápido, né? Como é que será que fica esses espíritos? Eu fico pensando, né? É. Então, esses dias, Ana, não sei se eu já contei em um grupo, eu não sei qual, não sei se você estava presente. Que uma das companheiras nossa aí, de uma dupla aí que está fazendo socorro também, porque tem vários fazendo em casa, né? Diz que relatou que durante a reunião que elas fizeram, uma pessoa, né, para a qual estava sendo feito o tratamento, que tinha desencarnado por Covid e tal, estava relatando o seguinte: nós estamos aqui no hospital ainda, na UTI, do jeitinho que a pessoa desencarnou. Mas cada dia vem um familiar meu visitar, um dia vem fulano, outro dia vem ciclano, sabe? E foi citando. E aí o espírito que estava assim conduzindo a reunião explicou, né? Eles estavam sendo tratados
como se ainda estivesse, né, na CTI, recebendo as visitas dos familiares. Mas olha a misericórdia divina. Na realidade, ele já tinha desencarnado, né? Olha só. Eu fiquei pensando, eles vão fazendo assim até preparar a pessoa, né? Porque, igual você falou, vai de sofre. E são muitos os espíritos que estão indo assim. Então, eu acredito não, tenho certeza, a espiritualidade deve estar trabalhando dobrado, triplicado, quadruplicado nessas épocas de pandemia, né? Para auxiliar todos os já pensei espíritos. isso também, Cris. Ó, Cris, eu estou lendo No Rumo ao Mundo de Regeneração, e o Manuel Filomeno de Miranda fala isso. Eles prepararam equipes no plano espiritual, certo? Subdividido em grupos, cada grupo direcionado para uma região para auxiliar na pandemia. Eu estou Maravilhoso, maravilhoso. É isso mesmo. No grupo, Vi sim, Ana. nas reuniões mediúnicas que eu estou participando, né? Igual a Marleninha falou, que são as duplas, né? As pessoas, né? Tem muito, assim, comunicação, né? Tava mais, né? Mas agora diminuiu. Pessoas que estavam internadas lá na UTI, de comunicar. Então, elas chegam em desespero, né? Desespero, medo de morrer, né? E a gente vai trabalhando com eles, vai conversando com eles, vai chamando a atenção deles para a oração, né? Aí teve um que eu tive a oportunidade de conversar com ele, falar para ele, falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos procurar ajudar aqueles que estão lá junto de você também. Vamos fazer uma oração junto. A hora que um dos seus amigos estiver em desespero, você orienta eles para eles acalmar, confiar em Deus, ter confiança que nós não estamos abandonados, que nós todos estamos sendo cuidados por Deus, tal. Ele acalmou, fez a oração, acalmou. Então, a gente tem que na moda do outro, aproveitar a oportunidade que está junto com os benfeitores, né? E captar o que eles estão nos passando, porque quando igual nós estamos assim na carne, é mais fácil de conversar com o espírito quando ele está em desespero, né? Porque nós é comum ele nos ver. Agora, os mentores já é mais difícil, né? Deles perceber os mentores. E tem infinitos tratamentos, né? Da Covid, coisas maravilhosas. Tem uns tristes, tem uns mais, assim, confortáveis, né? E vai fazer o quê, né? Mas tem que tocar a vida, tem que continuar.